Olá, bem-vindo à 13ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver com excelência questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. A cada 10 episódios, uma entrevista no PQU Podcast. Na sessão PQU Entrevista, buscamos mostrar ao jovem psiquiatra a maneira como diversos psiquiatras construíram e conduziram suas carreiras. A psiquiatria é uma especialidade médica rica e que oferece muitas possibilidades. Esperamos que as histórias que nossos convidados contam aqui possam servir de inspiração e guia para que você, psiquiatra em formação, encontre o seu caminho, diante de tamanha diversidade e tantas opções. A entrevista de hoje é com a psiquiatra, pesquisadora, professora e grande amiga Célia Mantovani. A Célia graduou-se em medicina pela USP de Ribeirão Preto. Fez residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde foi médica assistente, com funções de ensino e supervisão durante 17 anos no setor de emergências psiquiátricas. Em 2015, a Célia concluiu seu doutorado em saúde mental, tendo publicado artigos inovadores e relevantes no tema do manejo da agitação psicomotora em emergências psiquiátricas. Além de tudo isto, e não menos importante, a Célia manteve a prática clínica em consultório com atendimentos de adultos, crianças e adolescentes, além de psicoterapia. E depois de tudo isso, a Célia mudou-se para os Estados Unidos, onde foi professora assistente no College of Osteopathic Medicine, na University of New England, e teve a experiência de trabalhar como Field Epidemiologist no CDC durante a pandemia. Em 2021, conseguiu sua licença para atender como psicoterapeuta nos Estados Unidos. Célia, é um imenso prazer conversar com você depois de tantos anos. Obrigado por aceitar nosso convite. Prazer é todo meu, uma grande honra. Legal. Eu também estou muito feliz em te rever, Célia. Você está pronta para a entrevista? Estou pronta. Então vamos lá. Ô Célia, comece contando como foi sua escolha de fazer medicina. A minha escolha de fazer medicina é uma escolha interessante. Eu queria ser atriz. Muita gente sabe. Muita gente sabe, muita gente não sabe. Mas eu continuei fazendo teatro durante minha vida toda, né? Teatro amador. Mas o meu sonho era ser atriz. E o meu pai, professor Mantovani, da Bioquímica, ele falou para mim uma coisa, quando eu estava me preparando, né? Ele estava tentando me convencer a não ser atriz, porque ele achava que era uma carreira muito incerta, que eu não posso discordar. E ele falou assim, olha, se você fizer medicina, você pode continuar sendo atriz, você vai ter uma vida tranquila em termos de finanças e você vai ter uma profissão que tem a ver com você, que você gosta, porque eu gostava de biologia, me interessava muito pelo que minha mãe fazia, né, que minha mãe era psiquiatra, também foi professora da faculdade, e ele falou, só que como atriz você não pode ser médica. Como médica, você pode ser atriz. Perfeito. E ele me convenceu assim. É um bom argumento. Pois é, foi. E aí eu passei no vestibular e entrei na Gloriosa. Ótimo. Célia, você acha que, justamente, você falou que, né, o seu pai é professor da bioquímica, sua mãe psiquiatra, psicoterapeuta, com bastante prática, né, na verdade. Essas figuras são figuras importantes nessa escolha também? Nossa, totalmente. Assim,
o meu pai, eu não entendia muito bem o que era que ele fazia. Eu sabia que ele pesquisava em resposta imune, e a minha mãe, eu tinha uma ideia muito mais clara do que ela fazia, até porque, né, é mais próximo da prática clínica, e eu ia com ela lá na 9 de julho, quando ela trabalhava, quando era 9 de julho, em Boaba, e Sim. ela tinha uma sala lá, e ela atendia paciente, ela dava aula. Então, assim, eu cresci dentro do departamento de psiquiatria. E é engraçado, né? Mas, assim, a minha mãe, como ela era a docente da psiquiatria infantil, primeiro, antes do Golfeto, depois veio Golfeto, mas primeiro minha mãe. Ela tinha uma salinha de ludoterapia com um monte de brinquedo, e quando eu era criança eu brincava naquela salinha enquanto ela estava fazendo outras coisas. Então, assim, eu praticamente cresci dentro. E eu me interessei muito, comecei a assistir muito filme, assim, que tinha conteúdo muito psicológico quando eu era adolescente, com eles e tal. Então eu falava assim, eu acho que é interessante, eu gosto. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer psiquiatria. Sei. E como depois é que foi, mudou. Foi. Fala, Sol, eu não te escutei. Eu queria escutar, assim, como é que foi a faculdade? Teve algum professor que te influenciou mais? Suas experiências, assim, marcantes nesse período? Sim, a faculdade foi muito difícil. Foi muito difícil porque era para mim muito violento aquela coisa de cadáver e braços para cá, perna para lá, cabeça cortada. Então, assim, não, foi muito traumático o primeiro ano. Eu ficava falando que eu ia largar. Eu acho que, assim, é o meu pai é graças ao meu pai mesmo que eu me formei. E ele, assim, ele é uma grande inspiração até hoje para mim, porque eu acho ele uma pessoa que sabe muito. Então, meu pai é uma das pessoas, Bernardo Mantovani, né, grande pesquisador, um conhecimento incrível de medicina. Quando a gente ainda estuda junto, a gente continua estudando, porque se algum dia eu puder prestar a prova aqui, ele fala, você vai se dar bem se você souber a bioquímica. A gente estuda bioquímica ainda via Skype, e eu tenho aprendido cada vez mais que se você souber bioquímica, você sabe muita medicina, porque assim, mas que quando a gente está no primeiro ano, você não tem maturidade de saber, né? Você não tem. Então, é tão sofrido, você está tentando se achar na vida, você está tentando sobreviver naquele massacre do primeiro ano. Foi difícil. Agora, outro professor que, para mim, tem mais 2 professores do básico que eu sou muito grata, assim, que foram muito inspiradores para mim. Um que foi o professor Gutenberg, que era da Parasito, ele era pediatra, mas dava aula na Parasito, e assim, muito amado por todos, por evidentes razões, porque ele realmente era um médico modelo para a gente. Ele era uma pessoa muito humana, que ensinou muito a gente a ser médico, sabe? E o Norberto Cairasco, que teve muita compaixão comigo, porque eu tenho pavor desses experimentos com animais, e esse negócio que a gente tinha que fazer aula prática, usando rato, usando sapo, usando, né, gato, cachorro, pelo amor de Deus, eu morria. Então, teve uma aula de neurofisiologia, e eu adorava neurofisiologia, porque já estava, né, ali, o meu interesse. O que eu gostava era neuroanatomia, neuro da bioquímica, tudo neuro. Então eu falava assim, vai ver que é neuro, né? Eu gosto do cérebro, meu negócio é cérebro. E quando chegou na neurofisiologia, eu queria tanto aprender, mas aí aquelas aulas horríveis com os bichos, e eu fiquei tão chateada uma aula uma vez, e o professor Norberto Carrasco,
ele foi ele teve muita compaixão comigo, ele sentou, ele conversou, ele me explicou um monte de coisa, ele teve muita paciência. E me convidou para ir no laboratório dele, eu fiz até um estágio curto com ele, também não dei conta, porque não tem jeito de escapar das cabeças de rato cortado, dando choque em rato, essas coisas, mas ele também é uma pessoa a qual eu tenho muito carinho, muita admiração. E nosso querido Afonso, né, Diniz Costa Passos, mas aí já está entrando no clínico, então. Tá. Que legal. E aí você comentou que você entrou querendo psiquiatria, mudou e depois voltou. Como é que foi essa escolha, Célia? Então, foi assim mesmo. Eu acho que um processo pessoal meu até de me desvincular mais da imagem da minha mãe, porque tem uma hora que você fala assim, vou fazer tudo igual a ela? Não vou. Então, se eu for fazer psiquiatria, também não vou fazer infantil. dá tudo errado, né? No final é sempre aquela música como nossos pais. E aí eu entrei querendo fazer psiquiatria, depois eu gostei muito de tudo que tinha cérebro, então, como eu falei, era o que realmente tinha um apelo para mim, era o que eu gostava de estudar. E quando a gente começou a patologia, eu gostei muito, e porque aí você começa a aprender as doenças e tal, e o terceiro ano que a gente começava na semiologia, e tinha as primeiras disciplinas clínicas, aí eu fiquei bem interessada, e então eu falei assim, eu não vou fazer psiquiatria porque eu quero ser médica, sabe aquelas histórias? Naquela época, então, fazer psiquiatria era largar a medicina total. Então, eu queria, por um tempo, e foi ótimo, porque aí eu me abri para aprender mais clínica médica, cirurgia, as coisas. Eu gostava de cirurgia, mas eu não queria aquela vida, né? Então, também tinha isso. Então, você começa a selecionar falando assim, eu não dou conta de ficar operando 6 horas, 7 horas em pé, sem comer, sem dormir, não era para mim. E aí, assim, quando eu passei na neurologia, fiquei um pouco decepcionada, porque eu queria tratar as pessoas, e eu fiquei frustrada, porque eu falei, eles não tratam nada, eles só fazem diagnóstico. E quando eu passei finalmente na psiquiatria, aí eu falei, agora tá voltando aquela cosquinha. e voltou aquele interesse, realmente foi a disciplina, assim, que eu mais me destaquei, que eu tive melhores notas e que era tranquilo, assim, era tranquilo para mim, porque praticamente eu sentia que era o meu habitat natural. E aí restou que eu falei assim, não, esse é o caminho mesmo, mas eu fui ter certeza no primeiro dia da residência. Esse que foi a verdade. Ô Célia, e a residência? Então a gente tá seguindo o teu caminho aí, né? Tá. E a residência, como é que foi? Olha, eu lembro, é inesquecível para mim, o primeiro dia da residência em psiquiatria, comecei na enfermaria, graças a Deus, porque, desculpa todo mundo que escutar, se eu tivesse começado no hospital dia, eu acho que não teria sido a mesma experiência. Nada contra o hospital dia, é uma experiência maravilhosa, mas não é a minha praia. Então, eu tive a sorte de começar na enfermaria, foi logo de cara, então a gente sentado na salinha que a gente fazia prescrição, as outras 2 pessoas do meu trio, a gente era um trio, e o professor Jaime Alac, que na época era o nosso R2. Olha e só. Aí, ele ensinando a gente a fazer as prescrições dos pacientes, foi a primeira coisa que eu fiz de psiquiatria na vida, e depois nós entramos no grupo e começou. E eu, naquele primeiro momento, que eu estava sentada ali fazendo as receitas de Aldol, de Aquineton, eu falei assim, é isso, tá certo, que bom, acertei, ainda bem. Que legal. E foi, porque eu amei a enfermaria quando eu fiz, eu amei, realmente foi muito, muito bom.
E assim, né, durante a faculdade, que eu esqueci de mencionar, mas o professor Cláudio, né, que já falecido, era um modelo muito importante para nós e que a gente conheceu e que a gente aprendeu muito com ele, o professor Zulardi, né? Legal. Que, inclusive, na residência, porque o Cláudio, ele morreu durante a minha residência. Então, eu não tive muita oportunidade de ter a residência com ele, que a gente sonhava tanto. Mas aí o professor Zulardi, assim, que eu tinha uma admiração muito grande, e continuo tendo, e que aprendi muito, né, com ele. Aquele curso de psicofarmacologia do primeiro ano de residência que ele dava, era maravilhoso. Legal. Ô Célia, e daí vem um momento chave, eu diria, terminada a residência. Eu queria que você me descrevesse como que foi, né, no seu caso, para você, esse momento que é esperado, temido, inevitável para todo jovem psiquiatra, né, assim. Sim. Que opções que você tinha e que escolhas que você fez ali naquele momento? Então, é verdade, é aquela hora, assim, que muitas pessoas que não fazem medicina têm isso quando termina a faculdade, né? A gente ainda tem a residência para dar aquela prolongada naquela sensação de estar amparado. Aí termina a residência, você está assim, solto na vida, e você fala, e agora? Para onde que eu vou? Aí uma colega da residência estava indo fazer um ambulatório em Bebedouro e ela falou, tá precisando de mais uma pessoa. E aí eu comecei a ir 2 vezes por semana para Bebedouro. Naquela época, essas cidadezinhas em volta não tinha serviço de psiquiatria, não tinha ambulatório de saúde mental, então assim, era uma coisa que estava assim, super começando. E foi assim, era difícil, porque eu achava chato viajar e tal, mas foi o meu primeiro trabalho e assim, era maravilhoso trabalhar ali, porque eu sentia, assim, que eu estava fazendo uma coisa que tinha sentido, que tinha significado, porque os pacientes, eles estavam vindo de uma colega que não estava fazendo muito por eles, estava só internando, sabe, aquelas coisas de porta giratória, só internando, os diagnósticos estavam tudo bagunçado, medicação assim que você falava, mas você dá um de cada, sabe aquelas coisas horríveis que a gente via na UE, às vezes? Você dá um antidepressivo, um antipsicótico, um estabilizador de humor, algum vai dar certo, né? Deve ser esse raciocínio. Mas, então eu ia pondo tudo em ordem e tal, aí chegou assim, a pessoas do hospital mesmo ali de Barretos, que era onde a gente internava, eles falaram, o que está acontecendo que ninguém mais interna? Não internava, porque os pacientes começaram a ficar compensados, então assim, eu amei muito trabalhar lá. Mas trabalhei lá 1 ano, era difícil, sabe? Você não tinha oportunidade, você tinha que ficar cavucando para achar um trabalho ali, e em Ribeirão Preto, naquela época, já era meio saturada de psiquiatra, agora deve estar bem pior. Então, era difícil para começar. Porém, eu tinha minha mãe, né? Minha mãe tinha um consultório, até junto com o professor Golfeto, e ela falou, olha, tem uma sala aqui, você pode vir, a gente te ajuda, tal, no começo. E comecei a trabalhar lá, comecei mais com psicoterapia, porque era o que chegava, e eu fazia mais a psicofarmacologia no ambulatório de Bebedouro. Aí eu tive uma oportunidade de um contrato de emergência que eles abriram no Santa Teresa. E isso era uma coisa, assim, super difícil de acontecer. Quem trabalhava em Santa Teresa trabalhava por muitos anos lá e não abria concurso. E não abria nunca. E aí eu tive essa oportunidade de trabalhar lá, que foi, assim, uma oportunidade maravilhosa. Eu passei nessa seleção do concurso de emergência e entrei na enfermaria de agudos masculino, que, assim, a primeira semana foi um pesadelo. Eu quase desisti. Porque, assim, era assustador, era aquela cara de hospital psiquiátrico antigo,
40 pacientes só comigo. O Alcion estava trabalhando na ala de álcool e dependência química, e ele me ajudava com 10 pacientes. Ele ia lá e prescrevia 10, e os outros 30 eram meu. E eu estava sozinha lá. E no começo foi bem difícil, foi bem assustador. Eu tinha medo. É engraçado isso, né? Aquelas coisas. Eu tinha muito medo de ser agredida por um paciente. Aí fui trabalhar na UE e estudar agitação psicomotora. Né? Freud explica. Mas foi muito bom. Quando terminou, esqueci de falar, só para dar um toque aí inicial, é que durante a residência, eu falei que eu adorei a enfermaria, mas o meu estágio preferido foi a UE. Sem sombra de dúvida, foi o que assim bateu no coração. Eu amei trabalhar na UE. Eu gosto muito de urgência, daquele negócio de você fazer e ver a coisa acontecer ali na hora, você resolver coisas, você ter que ser ágil. Eu funciono bem nesse esquema, né? Eu fico bem calma, vocês sabem. A gente sabe disso. Com certeza. Depois a gente treme, mas na hora a gente dá conta. E assim, eu amei. E uma coisa que foi muito legal é que no meu R2, a Cristina e o João foram contratados. Então, eles começaram a mudar a UE. E a Cristina, às vezes, ela entrevistava paciente para a gente ver. E quando eu vi a Kitty entrevistando um paciente, eu falei, essa é a psiquiatra que eu quero ser. Ela era um grande modelo para mim, eu adorei ver ela falando com os pacientes, como ela colhia história, como assim a postura dela, de empatia, tudo. Então isso me influenciou demais. Sim. Agora, aí eu fiquei um tempo, aí depois terminou meu contrato de emergência, não consegui ser contratada de novo no Santa, porque não tinha concurso e tal, trabalhei na Santa Rosa, investi no consultório. Aí encontrei um dia a Kitty, ela estava grávida até, acho que ai meu Deus, Miguel. Do Miguel. E ela falou assim para mim, ela já era docente, ela falou assim, vai ter concurso da UE, estuda aí. Eu falei, nossa, eu quero, o que é estudar? Ela falou, estudo Flaherty. Aí eu peguei esse Flaherty e eu estudei tanto. Quando saiu, eu falei, esse lugar é meu. E esse era o sonho, olha só, né? Era o sonho da minha vida ser contratada na urgência. Que legal. E eu consegui. Então, assim, foi uma super trajetória, na minha opinião, de sucesso. Eu não ganhei dinheiro com medicina, com psiquiatria. Não ganhei. Porque acho que ficar no HC realmente é uma coisa devocional. E principalmente naquela época, nossa senhora, era miserável o que a gente ganhava. Mas assim, o que eu ganhei, eu não tenho como calcular. Até hoje eu sonho, gente, eu sonho que eu tô na UE. É mesmo, sério. É mesmo? Legal. Então. Você passou 17 anos, né, Célia, nesse trabalho do HC. Conta mais sobre essa etapa da sua carreira, porque é uma etapa muito importante. Eu fui seu aluno supervisionando, a Maria Clara foi também, né? Assim, passou muita gente por ali, né? Passou. Então, assim, é isso que eu falo, assim, eu tinha esse sonho, era um sonho, quando eu fiz residência, e acho que quando eu vi o João e a Kitty entrando, eu falei, é isso que eu quero fazer. Quando ela virou docente, eu falei, quem sabe vai ter um outro lugar para mim. Entrei, então eu consegui o trabalho que eu queria, e eu comecei a me dedicar muito, né? E eu fiquei assim, foi muito feliz para mim trabalhar lá. Era uma coisa assim de acordar segunda-feira de manhã e falar, oba, tem que ir para o UE. Que assim, não tinha segunda-feira era bom. E eu gosto da correria, eu gosto do susto de, opa, quem tá gritando? Sai correndo, vai lá ver. E eu fui descobrindo isso, mas assim, acima de tudo, uma coisa, eu adoro ensinar,
adoro o contato com os alunos, com os residentes, era muito bom. Era uma delícia a gente sentar naquela sala de supervisão, a gente contava um monte de história, um monte de piada, a gente chorava junto também, a gente ficava muito bravo com as coisas que aconteciam. Então era como se assim, se sentia parte de uma equipe, a equipe da UE, né? Era uma equipe maravilhosa. Nós todos nos conhecíamos, exceto o Vilela, que chegou depois, né? Antes de vocês, mas aquela turminha que estava lá antes, né, a gente se conhecia da época da faculdade, o Alcion não, que chegou na residência, mas assim, eu acho que essa é a arte da Kitty mesmo, ela soube agregar as pessoas, ela tem um pulso firme, né, a gente sabe. É verdade. Mas assim, ela soube agregar, administrar os egos, quanto ego tinha ali, e assim, cada um querendo saber mais que o outro, Dr. João com as paixões, uma hora era Lorax, outra hora era Energã, e ela conseguia administrar, então ela falava assim, não, então vamos discutir, então vamos ver, João, se você quer fazer Lorax, vamos fazer direito, né, então vamos estudar, e a gente começou, então, esse gosto por estudar literatura científica, trabalhar com realmente base em evidência. Exatamente, né, essa prática baseada em evidência, né, sempre teve muito presente nessa equipe, né. E a gente tinha, assim, muito orgulho disso, e dava certo, né, e dá certo, que a gente sabe que dá, a gente sabe que dá, e isso é uma das grandes tristezas que eu tenho hoje, aqui, não sei se eu já posso começar a falar do que eu vejo aqui, ou se você vai, é uma pergunta específica. A gente vai ter uma pergunta sobre isso, Célia, mas eu já entendi que é uma grande tristeza, é isso? É uma grande tristeza de ver como é a psiquiatria aqui, então, tendo vindo da equipe da UE, é uma coisa assim, padrão ouro, gente, é gold standard, não é pra gente, sabe, como fala aqui, brag about, não é pra falar que a gente é isso, que a gente é aquilo. Eu acho que é assim, essa fórmula não tem segredo, dá certo, é estudar na fonte certa, se questionar sempre, e questionar seus diagnósticos, rever diagnósticos, usar critério, a gente não tem exame para confirmar, então a gente tem que usar critério mesmo, por mais questões que eu tenho com os critérios atuais, mas assim, é o que a gente tem. Então, isso tudo eu aprendi muito com a Kitty. Então, assim, eu tenho que ficar falando dela, porque eu sou muito grata mesmo, as coisas que eu aprendi com ela, e acho que ela construiu esse fenômeno, que é a psiquiatria, o serviço de urgência e a EPIB, né, de crise, né, e que é o único. Então, assim, era uma sensação de você estar fazendo um trabalho muito bom, e vendo os pacientes melhorando. Eu tinha muito essa questão bem humanitária, assim, de contenção física, é uma coisa muito séria para mim, até já falei muito disso. Paciente chegava contido, assim, camisa de força, ou contido de maneira super perigosa, a gente ficava furioso, a gente ia lá, ajeitava tudo certinho, dava remédio, descontia o paciente, começava a conversar, eu achava, assim, maravilhoso, né? Então, Então, essa coisa de você dar para a pessoa um tratamento, pessoa que tem doença mental grave, que muitas pessoas têm medo, têm rejeição, tratam mal, os médicos não querem saber, esse sentimento de que a gente estava cuidando daqueles que precisavam mais, era muito bom, é muito gratificante. Legal. Célia, foi daí nesse período que você resolveu fazer seu doutorado. Eu estava lá. Você conduziu um estudo que eu considero ambicioso, né, sobre um assunto que poucos se aventuram a encarar. Um ensaio clínico sobre manejo de agitação psicomotora em uma unidade de emergência psiquiátrica, né? Então, assim, como eu disse, eu estava lá, mas eu queria que você contasse para o nosso ouvinte como é que foi essa aventura, né? Então,
começou com a coisa do João. E o João, né, já que a gente está pondo o nome aos bois... o João Manzoncini, né, para explicar para todo mundo que já deu essa entrevista aqui no PQU também, viu? É verdade. E daí, Célia? Conta aí. Professor João Manzoncini de Azevedo Marques, da Medicina Comunitária agora. Né? Para não deixar dúvida. Para não deixar dúvida quem que é. Então, o João naquela época era contratado e ele tinha essas paixões. E ele gostava de fazer Fenergan nos pacientes agitados. E a gente já estava lendo algumas coisas mostrando assim que Fenergan era uma droga que agia em muitos receptores indesejáveis, que dava muito efeito anticolinérgico. Às vezes o paciente é idoso, dá efeito anticolinérgico, é pior ainda, porque deixa o paciente mais confuso, se tiver com delírio é pior. Então a gente falava assim, bom, João, por que você fez Fenergan? Fazia só Fenergan, e eu jogava um Fenergan. Falava, não, o Fenergan é bom porque protege dos efeitos extrapiramidais e tal. E aí a Kitty falou assim, uai, mas vamos estudar isso. E aí eu meio que falei assim, tá bom então, eu vou pegar a rédea desse estudo. Eu estava muito interessada nisso. Sim. Principalmente em provar que o João estava errado. Mas assim, não, eu achava, eu tinha uma hipótese, tá? Falando cientificamente, eu tinha uma hipótese que eu queria testar, que era que o Fenergan não era tão lindo assim. E que a combinação de haloperidol com benzodiazepínico em menor dose era mais efetiva e tinha menos efeito adverso. Essa era a minha hipótese desde o começo, eu quis pegar essa bandeira. Perfeito. Foi a minha Joana Dark, meu momento Joana Dark. Então, eu peguei no início, não era para ser, sei lá, mestrado, doutorado, eu comecei. Aí eu comecei a fazer, e a Kitty, né, ela queria que todo mundo tivesse pós-graduação e tudo, e ela começou, né, a sugerir, falou assim, olha, isso dava um mestrado, hein? Na verdade, dava um doutorado até, né? Então, e aí, porque a gente testou 4 drogas. Esse tipo de estudo, aqui nos Estados Unidos, você só faz com muito, muito dinheiro. É verdade. E só faz, assim, em super centro enorme. Então, o que a gente fez foi mesmo muito grande. Eu diria, Célia, que hoje não se faz nem com muito dinheiro. Né? Assim, porque são poucos os estudos com essas características que a gente vê na literatura, muito poucos, na verdade, né? Então, sim, realmente. E aí a gente comecei a estudar, fiquei apaixonada pelo tema, e aí falei, não, Kitty, é isso mesmo, eu vou fazer vou fazer mestrado. E do mestrado, a gente fez um upgrade para o doutorado, porque realmente a gente viu que o estudo era muito inédito, que era um estudo assim, que era robusto o suficiente para ser um doutorado, e virou doutorado. E assim, foi uma experiência fantástica, eu sou muito grata a todos os enfermeiros e residentes que ajudaram demais, né, na coleta dos dados, mas eu amei muito colher esses dados, porque eu estava lá, né, e foi uma oportunidade fantástica, e estudar as coisas que eu estudei. E aí, assim, fico muito feliz de ver que o estudo, ele é citado, ainda muito citado na literatura, e inclusive eu estava te falando do CAMAT, ele foi mencionado especificamente na parte de manejo de agitação em mania, ele cita o nosso estudo. Que legal. Cita o nosso estudo, assim, nominalmente, no CAMAT. Teve um cara de um outro podcast que tem aqui de psicofarmacologia, que fizeram um de agitação, e o professor lá da Harvard mencionou também, falou, olha, tem um estudo muito bom feito por Mantovani et al. Legal. Foi demais, né, assim, e porque realmente, assim, tem pouquíssimos estudos dessa natureza
com comparação de... A única coisa que a gente precisava era mais paciente, né? Mas como tinha prazo, essas coisas, se pudesse ter continuado, nossa, teria sido muito legal. Que legal, que legal. Célia, e você com toda essa experiência em urgência, né? Mas você também, nesse período, já trabalhava como psicoterapeuta, né? Você mencionou. Sim. E descreve pra gente melhor, né? Desde a residência, depois dela, como que foi essa formação? Então, foi assim, né? Na época que a gente fez residência, a residência ainda tinha muita psicanálise. Muita psicanálise. Então, a gente tinha o ambulatório de psicoterapia do Cláudio, que era... o Cláudio já, né, tinha falecido, mas ainda continha esses aspectos aí muito vinculados com a psicodinâmica, e que a gente aprendeu. E tinha um ambulatório que era do R2, que você podia, né, fazer até 3 vezes por semana, se quisesse, papapá, com o Gerson, acho. E aí, tinha a terapia de apoio, que a gente aprendia, e só. Porque naquela época, né, era isso, o predomínio era muito grande de psicanálise. E que, assim, para falar a verdade, não é a minha praia. Eu gosto de psicodinâmica, mas tinha uma coisa na psicanálise que não fechava comigo. E eu continuei, então, eu fui atendendo em psicoterapia, usando o que eu sabia por alguns anos, e aí comecei a me interessar pela psicologia analítica do Carl Gustav Jung. E, então, isso é que realmente... começou a nortear meus estudos de psicoterapia, fiz a formação junguiana, 3 anos de formação, continuei trabalhando, mas o que eu aprendi mesmo, e aprendi muito com a minha mãe, porque a minha mãe, ela originalmente era psicanalista infantil, inclusive. E eu fiz muita supervisão com ela também, era fácil, né, batia ali na porta, mãe, tô com um caso difícil, e ela era fantástica, quem conheceu, assim, e ela também, aprendi muito com ela, esse negócio de que você não precisava ficar fazendo, que a gente brinca, voz do além, né, fazendo aquelas coisas assim que não fala nada, que é aquela voz que fica meio impessoal atrás do divã. Eu não gostava disso. Eu gosto de falar, e eu falo mesmo, e eu gostava de falar com meus pacientes, né? Então eu fui vendo que aquilo não afinava com a psicanálise, mas minha mãe trabalha assim também, trabalhava. E ela, então, me ensinou que a gente pode adaptar com muito respeito, adaptar as técnicas ao que o paciente precisa. E hoje eu considero que eu trabalho de uma maneira eclética, né? Que aqui nos Estados Unidos se fala bastante dessa maneira eclética, quer dizer, você usa as ferramentas que estão disponíveis, você pode ter até assim, que nem a minha referência psicodinâmica, baseada em Carl Jung, mas eu uso técnica cognitivo comportamental, eu uso técnica de DBT, eu uso técnica de ACT, eu uso um monte de coisa. E que, na verdade, a gente já usava, só que agora tem nome, tá? Legal. Muito bom. Então, você já começou até um pouquinho a falar, né, sobre essa sua mudança, né, para os Estados Unidos, que não foi qualquer mudança. Né, Célia? Como é que tem sido? Conta pra gente, como foi? Foi uma coisa assim, foi realmente muito louco. Então, eu mudei, a minha opção de mudar foi porque eu conheci uma pessoa aqui, eu me divorciei, conheci essa pessoa e eu queria vir para os Estados Unidos. Aí comecei a procurar trabalho no lugar onde a pessoa estava, né, o meu marido hoje estava mudando para cá, para o Maine, e era difícil de achar qualquer coisa aqui. Eu mandei um currículo para uma vaga nessa colégio de medicina osteopática, que é uma coisa que não existe no Brasil,
E recebi uma resposta. E para o meu espanto, né? E eu falei, uai, que é isso? E aí, essa pessoa, que era coordenadora da parte de atenção primária, desse colégio de medicina osteopático, a única diferença é que eles aprendem essas técnicas de osteopatia, que é uma coisa, se eu for explicar vai demorar muito, mas é um negócio assim que de manipulação muscular e óssea, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas, enfim, eles são considerados médicos, eles podem fazer residência, e aí no final eles fazem residência e viram médico que nem os outros. Isso que é verdade. Tá. Então, a faculdade de medicina osteopática é a única faculdade de medicina do Maine. E essa pessoa, a chefe do departamento de atenção primária, de medicina de atenção primária, ela falou, nós estamos precisando de psiquiatra. Você tem interesse de vir mesmo? Tarará? Eu falei, eu tenho. Aí eu estava com uma viagem marcada, ela falou, você podia vir para cá fazer uma entrevista. Aí eu falei, uai, então tá, né? Então eu vou. Estou interessado mesmo, né? Então tá mesmo. E assim, juntou queijo com macarrão. Eu queria ir para ficar com meu namorado e queria um trabalho para eu poder ir. Foi muito sofrida essa decisão. Foi muito sofrida. Porque, como eu falei, eu amava trabalhar na UE. Eu amava o que eu fazia. E eu sofri demais. Mas era um momento da minha vida e eu até assim, eu queria sair do Brasil. Eu estava chateada, achava que o Brasil estava indo de um jeito que eu não gostava. E eu queria ter uma oportunidade de levar meus filhos para fora. Nem que fosse para morar por um tempo. Eu não pensava assim, ficar pro resto da vida, sei lá. Você não pensa essas coisas também, né? Você fala, bom, eu quero ter essa oportunidade. Era mais uma oportunidade. E aí, no final, assim, eles me contrataram, eles pediram visto para mim, que chama H1B, que é um visto especial para altamente talentosos. Que legal. Tipo, eles falam aqui que é o visto do Einstein. Assim, eu tô falando, não é, mas eles falam que é visto para quem tem, assim, tipo, uma qualificação excepcional, assim, então eles abrem esse visto. Eu consegui ultra rápido, porque eles eram universidade e tal, e me botaram lá. E aí, foi muito difícil, porque eu tinha que ensinar, eles me puseram para discutir uns casos de clínica médica, e assim, né, gente, a gente sabe um pouco, mas não o suficiente para ensinar aluno de medicina no ponto que eles estavam, sabe? Sim. Então, assim, foi um desafio muito grande, foi sofrido, porque também eu estava tentando aprender a dominar a língua, os alunos, assim, não entendiam direito o que eu falava, e aluno, você sabe, né, aquele negócio, você pensa assim, né, eu tenho jeito com aluno e tal, mas foi difícil. Os alunos gostavam de mim, porque a gente tinha uns grupos pequenos que eram sempre os mesmos. Então, você conseguia estabelecer um relacionamento, isso que salvava. Mas eu ficava devastada, porque aqui, né, é assim, tudo tem, como chama? Revisão, tudo tem assim, eles respondem perguntas sobre você, né? O que você acha da doutora Célia? Como foi o curso dela? E eu ficava devastada, porque assim, eles reclamavam de mim. Eles falavam assim, ela é muito legal, mas, né, ela não sabe tanto. De psiquiatria, ela é ótima. Era tudo verdade. Era tudo verdade. Aí eu tentei começar a fazer pesquisa, tentei me ligar ao Maine Medical Center, que é tipo o hospital terciário e quaternário daqui, que eles têm alguma pesquisa lá, eles têm um departamento de psiquiatria. Gente, mas eu tentei, e olha, vocês sabem, vocês me conhecem, eu sou teimosa. Verdade. Mas eu
tentei, eu escrevia e-mail, eu batia na porta, eu arrumava jeito de me comunicar, de conversar com um, de conversar com o outro. Não consegui. Me botaram lá na universidade com um colega psiquiatra, na mesma sala que ele, porque vocês são psiquiatras, vocês dividem a sala. Ele não gostou nem um pouco. Ele era mais novo que eu acho que ele se sentiu super ameaçado. Eu chegava lá na minha sala, ele estava com as coisas dele tudo em cima da minha mesa. Era assim, era muito arrogante. E ele era o preferido dos alunos, porque ele fala, assim, eu fiquei muito decepcionada da faculdade, porque a faculdade de medicina nos Estados Unidos é um cursinho para passar nessa bendita dessa prova. Não é que nem a gente estudou medicina no Brasil. Não é. Assim, quando eu lembro, né, que nem eu falei do Gutenberg, dos professores da semiologia, passando com a gente na enfermaria, não. É assim, o foco é passar nessa porcaria desse exame. Então, virou assim, que nem vestibular, né? Então, assim, eu fiquei muito decepcionada. Mas, claro, essa é uma universidade, uma faculdadezinha aqui no Maine, não é Harvard, né? Então, assim, na Harvard é diferente. A Harvard parece Ribeirão Preto. Então, nós estamos nesse nível. Nosso nível é Harvard. ou mais. E falando nisso, Célia, de onde você está agora, né, no tempo e espaço atual, morando nos Estados Unidos, quais são suas impressões e opiniões sobre a prática psiquiátrica por aí? Então, é horrível. Eu até tinha começado a falar, eu te parei naquela hora. Agora eu te dou o microfone. Agora eu posso falar. Falar. Pode falar. É horrível, tá? Vou te falar como é aqui no Maine. Assim, eu já parei de ficar com o olho arregalado, mas vocês vão ficar. A maior parte dos atendimentos ambulatoriais de psiquiatria são feitos por o que eles chamam de nurse practitioner. A nurse practitioner, como o próprio nome diz, ela não é médica. É porque a gente chama de enfermeira, né? Mas o nurse practitioner é um enfermeiro praticante, né? Você chamaria. Eles é um curso de pós-graduação que você pode fazer se você fez o curso de enfermagem básico, que é igual mais ou menos o que é aí, que você pode fazer. Se você fez serviço social, você pode ir lá na faculdade e fazer um curso de nurse practitioner. Não tem o nível de conhecimento que um médico tem, não tem. E eles saem atendendo. Eles têm que fazer supervisão com o médico. Mas até aí, eles não fazem residência. Eles terminam aquele negócio lá. E eu tentei até, olha, gente, eu vou confessar, eu tentei ver se eu não conseguia ser uma licença de nurse practitioner. Porque aí eu podia ser psiquiatra, né? Só ia mudar o nome, mas eu ia fazer a mesma coisa. Mas eles não deixam. Nem você. Então, aqui, assim, a gente que é do Brasil, que fez medicina em Ribeirão, nesses lugares, assim, a gente arranca os cabelos. Porque, assim, aqui é tudo ou essa nurse practitioner, ou o que eles chamam de physician assistant, que é um outro, tipo, shortcut para você ser médico. E aí você fala assim, então, mas por que você vai fazer medicina? Eu não sei. Sinceramente, porque o curso custa muito, muito, muito caro. Tudo bem, eles ganham muito dinheiro, né? O que eles ganham é um negócio, assim, não dá pra gente imaginar, tipo assim, ai gente, deixa eu falar isso pra vocês, que dor no coração. A semana passada eu recebi um desse. Toda semana eu recebo recrutador tentando me oferecer trabalho como psiquiatra, só que eu não posso trabalhar. Então, porque eu não posso aplicar para ser o que eles chamam de board certified, é tipo a prova de, como chama aí?
a prova de título. Eu não de posso validação de título, Não me permitem fazer a prova de título de psiquiatria, porque eu não tenho a licença nem a residência. Mesmo que eu fizesse as provas e conseguisse a licença, se eu não tivesse residência aqui, eu não podia fazer a prova de título. Então, eles me mandam assim, ai, doutora Célia, tem uma cidade linda aqui no Havaí, nós estamos pagando $400 mil por ano para você ver uma enfermaria de 10 pacientes, papapá. É nesse grau que eles ganham 400 mil por ano. Mas só que assim, eles terminam a faculdade muito endividados, né? Porque a faculdade custa muito caro. Então assim, é aquele negócio, estou explicando como que é essa hierarquia, quer dizer, quem faz mesmo os atendimentos acaba sendo esses PA, que são os Physician Assistant, e as Nurse Practitioner. E como elas, eu falo elas porque a maioria é mulher, mas eles não têm a mesma formação. Você vê coisas absurdas de medicação. Então, aquelas coisas absurdas que a gente via na UE, eu fico vendo aqui todo dia. Porque é tudo a mesma coisa. E, gente, lembra quando a gente lia aqueles artigos, a gente falava assim, ou mesmo nos livros de psicofarmacologia, a gente falava assim, nossa, os americanos têm a mão pesada, né? Eles prescrevem a dose bem mais alta, nanana. Só que na prática aqui, eles fazem tudo subdose, e os pacientes ficam sintomáticos anos, que podia estar com medicação optimizada, funcionando muito melhor. Nossa, é de enlouquecer. Déficit de atenção, tratar déficit de atenção, eles não tratam direito, não tratam. E prescrevem muito, né? Muito. Mas, sério, em que momento o paciente vai pro psiquiatra? Então, tudo que eu tô falando é aqui no Maine. E que deve ter muitos paralelos com o resto do país, mas provavelmente em Massachusetts, que tem a Harvard, que tem a UMass, que formam bastante psiquiatra, provavelmente tem mais acesso a psiquiatra médico mesmo, lá, mas aqui não. Então, vai para o psiquiatra bipolar grave, esquizofrenia, e quando assim, né, tipo risco suicida, que acaba indo para o hospital, essas coisas. Porque você não consegue falar assim, é muito difícil. Você fala assim, eu quero ser visto por um psiquiatra. Nossa. É escasso. Muito escasso. E assim, por exemplo, os que estão por aí atendendo, não atendem convênio, atendem só particular, cobra $300 e tal. Então, assim, é difícil mesmo. Entendi. É lamentável. Ô, Célia, mas ainda sobre esses anos nos Estados Unidos, como que foi essa experiência de trabalhar como Field Epidemiologist no CDC durante a pandemia? Foi maravilhoso. Foi assim... eu acho que assim, foi uma outro momento assim que salvou minha vida, sabe, de profissional mesmo, porque eu trabalhei 3 anos na universidade, aí meu contrato terminou, eles mudaram todo o sistema de cargos deles, e o meu cargo desapareceu. Então, assim, as pessoas que até gostavam de mim tentaram me ajeitar para eu continuar com um vínculo ali, mas eu não queria mais continuar ali, porque não estava dando certo, não tinha pesquisa, eu achava que eu ia poder fazer pesquisa, que eu ia poder fazer contato com... Não consegui nada disso, porque tudo acontece em Boston, e não consegui, não deu. Então, ai, o que você perguntou mesmo? O trabalho lá de Field Epidemiologist. Então, aí eu fiquei um tempo assim, como eu estava comentando, fazendo revisão de artigo científico para os chineses que não falam bem inglês, publicarem melhor, conseguirem ser aprovado o artigo deles, né? E fiz o trabalho
de revisão do manualzinho do CAMAT, que foi um trabalho muito legal. Fiz uns trabalhos assim, de fazer questão de prova para esses cursinhos que ensinam a passar na prova da licença médica. Fiz uns bicos, fiquei fazendo bico e fiquei sendo mãe, que foi muito legal, porque eu passei muito tempo com meus filhos. Então foi tipo uns 2 anos, um ano antes da pandemia, que foi assim, eu consegui fazer uma coisa que eu não teria feito no Brasil, que eu fiquei mãe em tempo integral, trabalhando de casa, algumas coisas, mas foi muito bom. Só que assim, quando começou a pandemia, que começou aquele negócio, nossa gente, o que é isso? E ninguém sabia o que estava acontecendo, e gente morrendo, e aquela coisa em Nova York, e começou, né, o CDC, o Centro de Controle de Doenças aqui dos Estados Unidos, muito organizado, né, e eles começaram com um trabalho de investigação de casos e detecção de contatos, né, para tentar mapear e minimizar o contágio do Covid-19. Então, eles precisavam de muitos braços para trabalhar. E aí, alguém com quem eu estava fazendo uns trabalhos de tradução, intérprete, falou, estou trabalhando no CDC, eles estão contratando. Aí me candidatei, consegui o trabalho, e a gente, então, trabalhou durante, assim, a maior parte do ano de 2020, até metade do ano de 2021, até antes de começar a vacina mesmo. Quando começou a vacina, eu já tinha conseguido a minha licença de terapia, comecei a sair. Mas a gente, então, era um time, assim, grande. A gente investigava surto, a gente investigava, como chama agora, tá me dando uns bloqueios de inglês para português, mas a gente investigava, assim, os surtos isolados. Teve um surto numa escolinha, então a gente fazia tudo no telefone, porque não podia mesmo sair de casa, né, tava todo mundo trancado em casa, e a gente tinha um protocolo, que a gente entrava os dados, tudo, e com isso, né, a hierarquia lá, os caras, os chefes epidemiologistas, tal, eles iam analisando como estava a progressão da doença, eles iam mapeando onde que estava pior, onde que tinha que intervir mais. Foi tão lindo o que eu aprendi nesse lugar, assim, de como controlar a epidemia, desse mapeamento, e como eles intervinham. Olha, foi uma escola de epidemiologia, foi super legal. Eu amei esse trabalho. Que legal. Muito legal. Ô, Célia, e esse processo para obter a licença para trabalhar como psicoterapeuta? Como é que foi? Esse foi outra coisa muito estranha, porque quando aqui nos Estados Unidos é tudo muito quadradinho. Então, assim, para você ter uma licença para ser psicoterapeuta, você tem que ter um Master in Counseling ou Master in Social Work. Então, ou serviço social, ou esse Master em terapia. E de psicologia, outra licença. Então, eu juntei todos meus históricos e tudo, meu treinamento e tal, mostrei para várias pessoas que tinham ligação com o Board of Counseling, que é o que dá a licença, falaram para mim, desiste, você não vai conseguir. Por quê? Eu falava, por quê? Mas eu sou terapeuta, mas olha isso aqui. Só assim, não, você não vai conseguir, porque eles não vão conseguir interpretar o que você estudou, como que você... E eu falava, gente, mas eu sou médica, fui psiquiatra a vida inteira. Não, olha, desculpa, você não vai conseguir. E eu fui conversar com uma assistente social de um lugar que ajudava os refugiados, porque aqui chega muito refugiado da África. Chega do Iraque também, alguns do Oriente Médio, mas muito da África, de Congo, Angola e Ruanda, que mais? Bom, mais são esses. E aí, eu fui conversar com ela, porque eu falei assim, gente, é a minha última esperança, porque assim, eu não sou refugiada, mas essa pessoa ela deve ajudar outras pessoas que têm um diploma
desses lugares e que também estão tendo a mesma dificuldade que eu. E, de fato, ela tem uma lista de vários médicos, essa pessoa que me ajudou demais, muito envolvida, muito engajada, só que ela falou assim para mim, olha, eu não sei muito o que fazer com você, porque nós temos aqui alguns que são enfermeiro, até psicólogo, médico, mas que tem o tanto de diploma que você tem, o tanto de né, PhD, porque MD, PhD aqui é um negócio assim, que eles acham que você é Deus, porque já são 2 pós-graduações, né? Aqui, o MD é uma pós-graduação. Então, ela falou, mas nós vamos ver. E não dava certo, mas ela, assim, uma pessoa muito dedicada a ajudar as pessoas, pessoa maravilhosa. E durante a pandemia, quando se começou a falar, né, olha, a pandemia atual é de Covid, a próxima vai ser de doença mental, que já se sabia, né, porque toda a consequência do Covid ia gerar de doença mental, esse isolamento das crianças, de todo mundo, né, mas as crianças sofreram demais, e aí, então, eles relaxaram as demandas de medicina, não relaxou, não que não precise de médico, falta médico aqui, mas eles relaxaram para a terapeuta. E aí, ela pegou em mim, me fez essa ponte com o órgão que faz a licença, e fez eles aceitarem, ajudou eles a entenderem, né, a equivalência do meu treinamento, e aí eles me deixaram prestar 2 provas, que são as provas nacionais de Clinical Counseling, que envolve fazer diagnóstico, conhecer as técnicas de psicoterapia, e são difíceis, mas para mim não foi tanto porque a minha experiência em psicoterapia de 25 anos, aí, realmente, assim, ajudava muito, só tive que estudar para saber o que você tem que responder na prova, né, e aí consegui. Aí depois que você tem a licença, aí depois você faz assim, eles querem você, né, porque eles falam assim, nossa, você tem essa experiência, nós queremos você. Legal. Agora, eu quero falar uma coisa, assim, uma coisa que eu esqueci de falar quando você me perguntou como é que é a psiquiatria aqui. A minha ideia do DSM mudou muito depois que eu vim para cá. Porque, principalmente quando eu comecei a trabalhar como terapeuta, porque você entende muito mais como o DSM é construído, e tem muitas coisas que eu não concordo, por exemplo, a amplificação que eles fizeram no diagnóstico de autismo, que eu tenho, sei lá, um monte de gente que é completamente um diferente do outro, que para mim seria um borderline, o outro narcisista, o outro isso, outro aquilo, vira autista. Sim. Cai tudo no autismo agora. Então o autismo é o novo borderline. Lembra quando a gente, antes, tudo que era estranho, que não estava dando certo, acabava caindo borderline? Agora é autista. Então, assim, na verdade, o diagnóstico, para mim, perdeu a força, e perdeu aquela característica de comunicar para o seu colega, eu estou vendo aqui isso, e você tem uma ideia do que eu estou vendo. Eu não tenho a menor ideia. Se alguém fala para mim, olha, eu fui diagnosticado como autista, eu falo, vamos ver. Porque eu não sei o que vai aparecer no meu consultório. Porque, assim, dá de tudo. E eles fazem isso com base em teste neuropsiquiátrico, mas o teste, ele é baseado no DSM. Então, pronto, pega mesmo. Não tem como. E o que acontece? Como o sistema de saúde americano é muito ruim. Ninguém tem dinheiro suficiente para ter uma qualidade de atendimento boa. Se você precisar de mais coisa, né, mais assistência, então uma criança que precisa de um pouco mais, sabe, vamos supor, uma criança com autismo, que precisa de muito mais assistência, não consegue ter. Então, essa amplificação
diagnóstico de autismo serviu muito para ajudar as pessoas aqui, mas atrapalhou no resto do mundo, onde as pessoas precisam fazer diagnóstico de autismo e que precisa mesmo de fazer o diagnóstico, e ficou essa confusão. Então eu tenho me questionado muito por conta disso, porque é assim, é muito eficiente você botar o cara como autista, porque ele vai receber um monte de assistência que ele precisa. Mas tem muita gente que ganha diagnóstico de autismo e eles vão receber alguns benefícios que eles precisam, mas eles não são autistas, entendeu? Sim. Então, assim, isso, assim, tá pegando para mim, sabe? Tá pegando. Interessante. Muito interessante. Ô, Célia, eu vou te fazer uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Quais conhecimentos você considera fundamentais na formação de um psiquiatra? O que ele não pode sair da residência sem saber? Bom, acabei de falar DSM, mas precisa saber critérios diagnósticos. Critérios diagnósticos, como eu falei, são a ferramenta de trabalho que a gente tem para tratar um paciente. Então, assim, é psicopatologia baseada nos critérios diagnósticos que você tem que saber, de qual salteado, estudar e se atualizar. E quanto mais paciente você vê, mais você aprende a reconhecer o critério, né? Então, eu acho que isso tem que saber mesmo, porque sem um bom diagnóstico, o tratamento vai falhar. Agora, a outra coisa que eu acho que tem que saber, que precisa aprender, é psicofarmacologia, muito. Eu recomendo muito aprender farmacologia mesmo, estudar, que nem quando eu fiz a minha pós-graduação, e eu fiz os cursos de neurofarmacologia do estresse, os cursos lá da farmaco mesmo, do básico, aquilo me abriu tanto a cabeça, assim, eu falava, gente, todo psiquiatra tinha que vir fazer esse curso, sabe? Se você puder ir fazer o curso, nem que seja como ouvinte, lá da farmácia do professor Chico, né? Que eu amo muito. Sim. E o professor Chico da farmácia, nossa, gente, que maravilha. Como que ela chama? Esqueci. Meu Deus, eu amo ela muito, mas aqui foi pra Dinamarca. Como ela chama? Esqueci. Ela me mata, mas ela é muito querida. Enfim, aprendi muito com eles. Isso mudou o meu jeito de prescrever. Porque eu acho, assim, que saber psicofarmacologia não é só você saber, você tem que saber as guidelines, tem que saber os protocolos, você tem que saber. Mas se você souber o que é um receptor, como ele funciona, o que é a up regulation, o que é down regulation, como isso acontece, as vias de circuito, neuroanatomia, que eu também estudei com o Coimbra, e que foi muito elucidativo para mim, porque psiquiatria é neurocircuito, né? Psiquiatria não tem a lesão ali, que nem a epilepsia. Então, eu acho que tem que estudar neuroanatomia, neurofarmacologia, e estudar mesmo. Isso que eu acho que faz um bom psiquiatra. Agora, eu acho que falta, porque, como eu falei, são os dois pilares do tratamento médico, biológico, que você tem que saber. Mas a gente não pode esquecer no que a psiquiatria se baseou desde o princípio, que é o contato humano. Porque no final, nós somos os médicos que nos propomos a olhar para o paciente inteiro, que a gente se propõe a olhar para a dor humana. E isso, para mim, é o que a gente não pode nunca esquecer. Porque nós temos esse olhar humano de conforto, de acolhimento, essa atenção para o comportamento e para a emoção, ela não acontece sem esse olhar. Então, eu acho que também é muito importante fazer terapia, o psiquiatra fazer terapia para ele aprender a se reconhecer, aprender sobre si mesmo, para ele poder ter esse olhar sobre a outra pessoa. Eu quero só falar mais um negocinho, antes acho que está chegando no fim, porque esqueci de falar.
que é, quando eu comecei a trabalhar de terapeuta aqui nos Estados Unidos, principalmente no Maine, eu comecei a ver, gente, tanto estresse pós-traumático. O que tem de estresse pós-traumático aqui é um negócio do outro mundo. Violência doméstica, violência sexual, é endêmico. A gente via muito na UE, mas no consultório era diferente, né? Aqui é todos os níveis sociais, e isso é uma coisa que é tipo assim, é uma coisa corrosiva na sociedade americana, o trauma. Então, o foco do meu trabalho como psicoterapeuta aqui, além do que eu já fazia de psicodinâmica, eu tive que aprender a lidar com trauma agudo, até porque você também tem os que foram para a guerra e voltaram, tal. Então, eu comecei a fiz treinamento e sou treinada, certificada em EMDR, que eu não sei como tá aí no Brasil, mas eu brinco que é psicoterapia cirúrgica, porque você é baseado em evidência, né? Os holandeses estudam muito, funciona, incrível para trauma, assim, realmente funciona. E eu falo que é psicoterapia cirúrgica porque você chega numas coisas que a pessoa chegaria depois de 15 anos de análise, sabe? Entendi. E é muito fascinante, é fascinante. Recomendo para vocês, se alguém se interessar, ler o livro da Shapiro, que é a mulher que desenvolveu, que chama Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy. Francine Shapiro. É maravilhoso. E aproveitando essa dica de livro que você deu, a minha pergunta era essa, né? Eu queria saber quais são os seus interesses atuais, que livros você tem lido, que podcast você tem ouvido. Ah, tá. Então já comecei, né? Comecei a falar. EMDR, então, atualmente, que é uma coisa que eu estou usando muito, que me ajuda demais. A psicoterapia cirúrgica, que a gente tira com a mão. Mas, assim, é muito legal. Muito legal. Aquele livro que eu te indiquei, o Menopause Brain, eu tô lendo, ele é um livro que é legal para a gente ler, acho que como psiquiatra ginecologista, né, para ler, sim, porque ela explica muito o efeito do decréscimo dos níveis dos hormônios femininos no cérebro da mulher na menopausa, e que, assim, eu comecei a ler por minha causa, mas é muito legal, assim, para os pacientes entenderem, é um livro bem tranquilo, assim, de dividir. Eu sigo um podcast que chama Psychopharmacology, que é de um cara, nossa, agora esqueci o nome dele. Ixi, olha lá, o Menopause Brain. O Menopause Brain, né? Menopause Brain, assim, ele invade. Mas eu sigo um podcast de psicofarmacologia para eu me manter assim, sabe, sabendo mais ou menos o que eles estão fazendo, o que eles estão mexendo aí que eu preciso me atualizar. Eu não prescrevo aqui, mas ainda prescrevo no Brasil. Eu não tenho muitos pacientes, não, até porque não dá tempo. Mas a gente não quer ficar completamente de fora, né? Sim. Legal. Mais ou menos isso, mas o que eu tenho estudado muito é mesmo essa abordagem de trauma. Muito bom. Célia, o que você diria para o psiquiatra em formação que sonha em ir para os Estados Unidos? Eu diria, você já pensou em ir para o Canadá? Boa. Assim, gente, super. Eu já fui para o Canadá, eu amo o Canadá, e é muito mais fácil você conseguir ser médico e psiquiatra no Canadá do que nos Estados Unidos. Agora, se você quer mesmo vir para os Estados Unidos, eu recomendo a pessoa já começar a estudar muito inglês, mas muito inglês mesmo, fazer todas aquelas provas de TOEFL, porque você tem que dominar o idioma de uma tal maneira, você tem que fazer curso de termo técnico de medicina, que aí eu já nem sei como que faz, porque eu tive que aprender
toda a terminologia deles é diferente, eles têm umas palavras que não são as gerais da medicina, sabe? Icterícia, jaundice. Então, assim, essa é básica, a gente até sabe, mas, assim, tem muitas outras que você tem que aprender. Então, assim, tipo, tem um curso que chama Kaplan. Esse curso Kaplan é o que a pessoa tem que fazer para passar nas provas do USMLE, que é United States Medical License Exam. São 3 provas. A primeira é tudo do básico, tudo. Não pensa assim que é aminoácido, não. É muito mais difícil que isso, é muito difícil. A segunda é tudo da clínica, inclusive pediatria, ortopedia, neurologia, é muita coisa. E a terceira é uma que eles fazem só depois da residência, né? Então, o ideal, se a pessoa quer mesmo ir para os Estados Unidos, é fazer esse curso Kaplan, custa em torno de R$5.000 por módulo, e aí, passando nos 2 primeiros, a pessoa tem que mandar a sua nota para um negócio que chama match. E o match, ele vai parear você com alguma residência. Então, se você tiver sorte, ou se você tiver vaga numa residência, se você faz pesquisa, se você publica, isso é um plus. Então, qualquer coisa que possa te diferenciar do rebanho, né, mas diferenciar mesmo, tipo, você publicou no Lancet, nossa, esse tem mais chance. Porque você está competindo com os caras daqui, então, os caras daqui vão primeiro. Então, é difícil, não é impossível, não é impossível. Vem muita gente do mundo inteiro, principalmente da Índia, mas da Índia, Paquistão, vem muita gente e faz residência aqui. Então, se a pessoa conseguir passar, e se não for mais de 10 anos de formado, vai para o Canadá. Mas eu iria para o Canadá. Eu iria para o Canadá mesmo sem. Porque a prova do Canadá é muito melhor. Eu já vi a prova do Canadá. Fora que assim, você vai para um lugar lá, eles vão te mandar para um lugar congelado no começo, mas você começa trabalhando enquanto você se prepara para fazer a prova. Por quê? Porque o Canadá é esperto, eles precisam de médico e eles precisam de psiquiatra. Não tem psiquiatra aqui. Esse cara quer migrar para o Canadá e ele é psiquiatra. Põe ele para trabalhar durante 2 anos, ele trabalha lá com supervisão de um cara lá e se prepara para a prova que é decente. Não é o USMLE. Mas não é impossível, como eu falei. Legal. Célia, e assim a gente se aproxima ao fim da nossa entrevista. Tem algo mais que você gostaria de dizer? Eu só queria dizer que eu tenho muita saudade do HC, do que a gente fez junto, né? Vocês dois. Sim, nós também. Toda a participação que a gente teve junto, tudo que a gente construiu, assim, foi a época mais bonita e mais feliz da minha carreira profissional. E eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu tô feliz aqui, eu amo aqui, eu moro num lugar lindo, na borda da floresta, né? Eu tô aqui no meu quarto olhando para a floresta, a gente sai assim, passa um veado pulando, raccoon, que é guaxinim, né? Guaxinim, que mais? Águia. Nossa, é tão lindo aqui. Tem, assim, na beira do mar. Então, assim, é tudo de bom. Eu sou muito feliz aqui. Meus filhos estão super bem. As escolas são muito boas, escola pública. Então, eles estão muito bem. E eu não me arrependo de ter vindo. Mas perder a UE, isso dói até hoje. Então eu só queria dizer para vocês assim, que eu sou muito grata de ter trabalhado com vocês, de ter feito tudo que eu fiz,
e de ser médica, porque, como a gente diz, né, ser médico é que nem a máfia, né? Você não consegue parar de ser médico, você sabe demais. Legal. Eu só tenho a agradecer também, eu adorei a entrevista, muito obrigada, eu estava com muita saudade de te escutar, e eu também sou muito grata pelo tempo que passamos juntos. Célia, foi muito bom conversar com você realmente, depois de tanto tempo, né, assim, também tenho muita saudade daquela época da unidade de emergência, né, e me lembro muito bem do período do seu doutorado e do período em que você estava decidindo, inclusive, fazer essa mudança para os Estados Unidos. Eu tenho certeza que a sua história, a sua carreira será inspiração para muitos dos nossos ouvintes, psiquiatras em formação. Muito obrigado. Obrigada eu. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a Clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.